Bora falar também sobre Memphis Depay, na mira do Santos Laguna, o mesmo clube que cobrou 41 milhões de reais na justiça contra o Timão, nas últimas do mercado, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, uma história pra lá de maluca. Você sabe que o Santos Laguna processou o Corinthians e conseguiu a condenação do Timão, 41 milhões de reais. Exatamente por conta desse processo que o Corinthians está impedido de inscrever atletas, certo? Pois saibam que lá no México e aqui no Brasil começou a especulação de que o Santos Laguna quer contratar Memphis Depay e que a oferta ao atacante holandês giraria na casa de 5 milhões de reais por mês de salário, além de 54 milhões de reais de luva. O que dá para imaginar que no Santos Laguna o Memphis Depay teria um salário superior aos 6 milhões de reais de custo que ele tem hoje no Corinthians. Importante registrar que o Santos Laguna não pretende pagar qualquer compensação financeira ao Corinthians pelo negócio. A expectativa do Santos Laguna é de que o Memphis consiga uma rescisão de contrato de forma amigável com o Timão para se mudar para o México. Pois bem, antes de Santos Laguna e Corinthians se degladiarem por conta dessa questão da compensação, é importante dizer que o Memphis Depay não tem nenhuma intenção em trocar o Corinthians pelo futebol mexicano. Ele já havia sido procurado pelo Pachuca, também com uma oferta financeira bem interessante, e recusou. A ideia do Memphis é continuar no Corinthians até o fim do contrato, na metade do ano que vem, ou então voltar para o futebol europeu. Como ele tem bastante dinheiro a receber no Corinthians, são, além de todos os salários, 17 milhões de reais atrasados, que vão ser quitados somente até fevereiro do ano que vem, a tendência é que o Memphis fique por aqui até a metade do ano, quando vai aguardar por propostas do futebol europeu. Como o vínculo dele está perto do fim, a partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato para sonhar em voltar para o futebol europeu. Memphis Depay, que nessa data FIFA marcou mais um gol pela seleção do seu país. Ele começou o jogo contra a Malta na reserva, entrou na etapa final e definiu o placar por 4-0. Já são 53 gols marcados com a camisa da Holanda. Salve, Nicola, o que se sabe sobre a Safiel? O que acha disso? É a salvação do Corinthians? Acho a ideia boa, acho que a salvação do Corinthians passa por uma SAF, mas eu duvido que a ideia de SAF no Corinthians vá adiante, tá? Duvido. Só para explicar. Para que isso ocorra, você precisaria mudar o estatuto do clube. Para mudar o estatuto, você precisa da aprovação dos conselheiros. Com uma SAF, com uma Sociedade Anônima do Futebol, o conselho passa a ser pior do que a Rainha da Inglaterra. O conselho passa a ter utilidade nenhuma. Então, o cara que está no conselho e gastou anos da vida dele até chegar ao conselho, ele está lá porque ele sonha em ter uma carteirinha, sonha eventualmente ser diretor de futebol, diretor de alguma coisa. A partir do momento que o clube vira SAF, não tem mais essa história de você ser diretor. Enfim. Nicola, como o Corinthians paga essa dívida? Com essa dívida, é pesado contratar? Sim, o Corinthians nesse ano só contratou 2 jogadores, né? O Vitinho e o Angeleri, ambos sem vínculo, né? E no ano que vem a gente deve continuar assistindo a coisas como essas, tá? O Diego Júnior, boa noite, Nicola, abraço, like, 65 novidades do Timão. Falei sobre a dívida, deixa eu tentar pensar em alguma outra coisa interessante para contar para vocês sobre o Corinthians. Os jogadores estiveram fora. Deixa eu contar mais uma. Surgiu lá no Sul hoje, essa não dá para dizer que é boa, mas é uma notícia, né? Surgiu no Sul hoje, informação do Lucas Colar, a notícia de que Ramon Dias quer a contratação de André Carrilho. Faz todo o sentido do mundo. O Ramon Dias e especialmente o filho dele, o Emiliano Dias, são alucinados pelo Carrilho. Inclusive, o Corinthians contratou o Carrilho, meio atacante, peruano de 34 anos de idade, por insistência do Ramon Dias no ano passado. Eles haviam trabalhado juntos lá no Al Hilal. O Ramon criou uma relação de confiança, de proximidade, indicou para o Corinthians e o Corinthians o contratou. O vínculo do Carrilho com o Timão se encerra em dezembro do ano que vem. E ele ganha 900 mil reais por mês. Então não dá para dizer que é uma operação simples, mas o fato de estar saindo muito à noite, o Carrilho está quebrando de noite, mas quebrando mesmo. O fato de estar quebrando à noite e também de ter um salário alto, podem fazer com que o Corinthians facilite as negociações, tá bom? Hora de falar sobre o Internacional de olho em jogador do Corinthians. Ramon Dias, treinador argentino, que já passou pelo Timão, quer a contratação para 2026 de André Carrilho.
meio-campista de 34 anos de idade, indicado por ele no Corinthians. Só para lembrar que quando o Ramon Dias era o técnico do Timão, foi o Ramon quem conseguiu que o Fabinho Soldado o contratasse. Eles já haviam trabalhado juntos no Al Hilal da Arábia Saudita, relação excelente, muita confiança não só do Ramon como do filho dele, o Emiliano Dias, no jogador peruano. Até por isso, Ramon Dias tem insistido com dirigentes colorados para que esse negócio aconteça. Vale a lembrança de que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 26, salário de R$900 mil por mês, e temporada abaixo das expectativas. 41 partidas, 3 gols e 3 assistências, ele está nesse momento machucado. Carrilho que, segundo pessoas que cobrem o Corinthians, tem abusado da noite, e esse incômodo ou essa atitude tem causado incômodo. Até por isso, e também por conta da idade, já não dá mais para dizer que o Carrilho hoje é inegociável. Diante de uma boa proposta, pode haver acordo, mesmo levando em consideração os 34 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians: você, na condição de dirigente, manteria o Carrilho? Aceitaria negociá-lo? Em qual condição? Em que termos? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem o melhor jogador com menos de 21 anos de idade entre todos os clubes do Brasil e da Argentina. Levantamento feito pelo CS Football apontou Vitor Roque, atacante de 20 anos de idade, como o melhor das ligas do Brasil e da Argentina. Importante destacar que esse top 10 tem 6 jogadores que atuam na Argentina e apenas 4 no Brasil. Confesso que fiquei surpreso, mas a liderança é de um brasileiro, do Vitor Roque. Segunda colocação me causa ainda mais surpresa. Você tem alguma mínima ideia? Vou te dar uma dica, posso dizer que trata-se de um jogador do Corinthians. Acertou quem lembrou do Breno Bidon. Ele é, segundo o CS Football, o segundo melhor jogador sub-21 das ligas de Brasil e Argentina. Terceira colocação para Elias Baez, do São Lourenço. No quarto lugar aparece o Ryan, atacante de 19 anos de idade do Vasco e alguém dos mais badalados no mercado internacional. Vários clubes, especialmente da Europa, de olho na contratação do atleta. O outro representante do futebol brasileiro nessa lista de 10 é Álvaro Montoro, argentino que pertence ao Botafogo, aparece na 7ª colocação. Você concorda com a lista? Ficou faltando alguém? Já use o espaço para comentário e participe dessa relação, por favor. Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que, na oportunidade, o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho, a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando, Nicola, ali agora em outubro? Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho. Mas, a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões. São 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais com as demais dívidas. Só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians. Timão tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. Você acompanhou neste sabadão aqui com as informações que o Jorge Nicola trouxe para você. Então já chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!